Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre documentos dinâmicos. A gente vai começar falando sobre linguagem de marcação. O que é uma linguagem de marcação, né? A linguagem de marcação, ela é um conjunto de símbolos que são adicionados a um texto, ou para contar o que aquele texto é do ponto de vista estrutural, ou para falar como ele deve ser apresentado. Então, a gente tem aqui um exemplo da linguagem de marcação mais famosa atualmente, que é o HTML, que está por trás de todos os sites que a gente entra no nosso dia a dia aí na internet, né? E a marcação é, por exemplo, um elemento, no caso aqui, isso é chamado de uma tag, né? H1, heading 1, para falar que o texto my heading é um título. E uma outra anotação, então uma tag P de paragraph, para falar que esse texto é um parágrafo. Então, nesse caso, ele estava sendo uma marcação estrutural, né? Inclusive, isso está em todo lugar. Mesmo essa apresentação aqui que eu tô mostrando, ela é HTML, que a gente está olhando agora. O Google Chrome tem uma ferramenta de inspeção de páginas na web. Eu posso ativar ela aqui, por exemplo, Inspect, e a gente vai ver que, por exemplo, eu tenho o elemento H1, linguagem de marcação, né, que é o que a gente está vendo aqui. Eu tenho uma imagem, que é essa imagem que eu coloquei, e uma div, que é uma divisão, um parágrafo, fonte e o link aqui para o Khan Academy. O link aparece de uma maneira diferente. Então, assim, HTML está em todo lugar. Não é a única linguagem de marcação, não, tem outras. Aí isso aqui só para dar um exemplo, tem uma que é bastante famosa na área de exatas, que é chamada LaTeX. Aqui está um exemplo da marcação. Então, por exemplo, está iniciando um novo documento, tem um título, um autor, a data, e produz, né, um documento finalizado. LaTeX é utilizado para produção de PDFs. A gente não vai usar LaTeX, é só para exemplificar. A linguagem de marcação que a gente vai usar bastante nesse curso é uma chamada Markdown. O objetivo do Markdown é você anotar um texto de uma forma simplificada. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de um título de nível 1, que era aquele H1 que a gente viu no HTML, um link, uma lista, e esse Markdown ele é processado para gerar um HTML, e softwares específicos conseguem renderizar esse HTML, né, igual o navegador consegue mostrar um sítio dessa forma bonitinha. Ele também consegue renderizar o Markdown direto para algo que a gente pode consumir. A gente vai utilizar Markdown, né? Mas não, a gente vai usar Markdown e uma variante do Markdown chamada de R Markdown. E aí a gente entra de fato na parte de documento dinâmico, né, no sentido de documento dinâmico, porque aqui a gente está falando num contexto de análise de dados. O R Markdown, então esse R no início aqui, ele existe para indicar que a gente pode, além de elementos textuais, narrativa, prosa, a gente pode colocar pedaços de código. Então tem esse exemplo, não me lembro agora se eu já mostrei ele na aula. Eu vou abrir aqui o link, está lá na organização da nossa disciplina. Um exemplo de um documento, então a extensão do arquivo é rmarkdown.rmd, eu posso entrar nele aqui agora. A gente vai ver um título, o autor, e aí, então, por exemplo, isso aqui é um pedaço de código do R que vai ser
executado por algum software, que depois a gente vai entender um pouquinho melhor esse fluxo, vai ser executado e o resultado disso vai ser mostrado aqui nesse documento, no documento final. Esse exemplo aqui é um exemplo melhor. A gente está tendo uma imagem e uma tabela aqui, né, na apresentação. Isso está vindo desse código que está sendo executado e o output está sendo inserido aqui no documento. Esse é o R Markdown. Então aqui só o fluxo exemplificativo do que está acontecendo aqui no R Markdown, né? Então a gente escreve esse R Markdown, que é uma junção de código do R que vai ser executado em Markdown. A gente tem um processamento por essa extensão do R, esse pacote do R, que gera um documento Markdown. E a gente tem um outro software que é responsável por pegar esse Markdown e transformar em vários formatos diferentes. Então a gente pode gerar um PDF usando o LaTeX. A gente não trabalha com isso diretamente, mas a gente pode consumir esse formato, HTML ou até mesmo um Word. A parte positiva disso é porque a gente pode escrever uma vez o nosso documento e gerar múltiplos outputs, né, que for mais adequado, a mídia mais adequada para aquilo que a gente estiver produzindo. Bom, é isso em relação a documentos dinâmicos, muito simples. A gente vai, ao longo do trabalho, a gente vai utilizando isso, então não é tanta questão teórica, é só saber usar de fato. E aí a gente vai para a atividade já. Essa atividade vai ter duas partes, então todo mundo criou aquele repositório Hello World, né? Eu vou pedir para vocês editarem o arquivo README que vocês colocaram, que mostra um pequeno GIF fazendo como é que vocês fazem para editar. E vocês vão inserir uma descrição de alguma análise de dados que vocês viram agora ou no passado, que vocês acharam interessante, do ponto de vista negativo ou positivo, e descrever um pouquinho sobre ela. Então pode ser uma visualização de dados, uma notícia, um artigo científico que tem alguma análise lá dentro, e eu vou pedir para vocês usarem pelo menos 3 elementos do Markdown. Nesses dois links aqui vocês conseguem ver quais elementos existem, né? Essa é a parte 1. Na parte 2 eu vou pedir para vocês visitarem esse issue e deixarem o link para o repositório que vocês criaram, o repositório de vocês, né, que vocês criaram na conta de vocês. Eu também depois eu vou deixar o meu aqui, a análise que eu achei interessante, também vou deixar isso lá. Depois vocês vão visitar o repositório de um colega, então lá nesse issue a gente vai, todo mundo vai postando, né? Então a gente vai ter vários comentários. Escolha um, pelo menos um, se quiser ler todos, ótimo, mas escolha pelo menos um. Leia a análise ou veja a visualização, né? E vê o que o colega descreveu, e você vai criar um issue no repositório do próprio colega com o que você achou, a sua impressão sobre aquilo que ele compartilhou. Beleza? Por esse vídeo é só isso. Até mais.